O doutor, quando escolheu, né, essa pauta, ele falou, as meninas me passaram que ele realmente quer deixar um recado de alerta. A gente vai falar de todos os mitos que envolvem o cigarro eletrônico. Quem está com a gente mais uma vez, ele que é pneumologista, doutor Rodrigo Santiago. Tudo bem, doutor? Tudo bom, boa amiga? tarde. Que prazer recebê-lo. Estava com saudades também. Prazer, doutor amigo. também fez nível e com, graças a Deus, esta redução dos casos e da gravidade dos casos de Covid, doutor conseguiu tirar uns dias de férias. Foi Consegui bom? tirar uns dias de férias e ainda vou mudar o assunto hoje. Olha só que coisa Pois boa. é, você também pensei. Eu falei, será que o doutor, dessa vez que eu vi que você estaria aqui, vai vir falar, né, da questão atual do Covid? Não. A gente vai falar de um assunto também sério e que eu queria começar, antes da gente colocar todos esses mitos que você separou, te perguntando o seguinte. O cigarro eletrônico, ele veio com um apelo numa questão de... Enfim, vamos tentar ajudar as pessoas que fumam um cigarro normal a pararem de fumar, que a gente tem uma alternativa. Enfim, a indústria criou um cenário dessa forma. Bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui e muito mais prazeroso para não falar tanto de notícia ruim do Covid, né? Sem dúvida. Poxa, qualquer coisa a gente pode até informar alguma coisa ou outra, mas assim, esses temores que a gente está tendo da Europa é muito diferente do nosso país, porque a vacinação está indo muito bem. Então, o povo brasileiro está de parabéns, está se vacinando muito bem. Oh, verdade. Só falar um número legal, ontem eu vi que deu 80% da população adulta. Que legal. Né, e dá 60% no geral. Por isso que a gente está indo bem. Agora vamos manter sim as máscaras, tomar cuidado nas festas de final de ano. Eu acho importante a gente segurar um pouquinho o carnaval mesmo. Agora vamos mudar o assunto, porque realmente está, a parte do Covid, estamos indo bem no nosso país. Os vapes, né, os cigarros eletrônicos. É difícil eu querer, seria até leviano da minha parte, falar, não, de cara já foi feito para continuar pegando os jovens, que é mais bonito. Talvez quem inventou lá no início, tem algumas histórias aí que foram o pessoal na China que realmente queriam diminuir a nicotina, o alcatrão que costuma ter, monóxido de carbono que costuma ter no cigarro para tentar ser menos danoso. Uhum. Só que com o tempo a gente foi vendo que não é bem assim. Tá cheio de coisa que na teoria a gente pensa que é uma coisa e na prática não é. Uhum. E os estudos vão demonstrando isso. Só que tem sempre aquele lobo em pele de cordeiro esperando uma oportunidade. Entendi. E aqui eu vou dar nome aos bois, é a indústria do tabaco, a indústria tabagista, né? E aí sim ele se aproveita de uma coisa dessa. Vamos supor que quem realmente inventou o cigarro eletrônico tinha essa ideia de ajudar as pessoas. Vamos supor, vamos ser bonzinhos, vamos ser inocentes até nesse caso. Não deu certo? Então, próxima pauta. Aí o que eles vão fazer? Eles vão começar a fazer fake news em cima de fake news, que o ser humano, infelizmente, está muito craque nisso, né? Fazer fake news, fazer mito para parecer verdade. Muitos acreditam porque não sabem em quem acreditar. Então, sim, é importante questionar tudo, você estudar, procurar saber, mas sair da bolha, né? É sempre importante. E o doutor vai dar algumas informações bem importantes. Antes até da gente começar, então, com todos os mitos, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu nunca tinha visto assim tão próximo, tido contato. Eu nem sei como que é isso aqui. Isso aqui é um bonito. carregador? Nada, é o próprio vape. Tem vários tipos hoje em dia, né? Tem algumas fotos, depois qualquer coisa podem mostrar. Ah, tem dois tipos. Então vamos mostrar aqui. Vape vem de vaporizador, né? Vaporizadores, né? Então eles querem falar que não é o cigarro, que não é a fumaça, que é mais um vapor. Que como se o vapor não fizesse mal. Só que ele, apesar de não ter realmente o monóxido de carbono, não ter o alcatrão, que são cancerígenos, que causam enfisema, causam DPLC, tem outras substâncias também tóxicas, como nitrosamina, formaldeído, propileno glicol. Isso são cancerígenos. Saiu agora em outubro desse ano, um estudo mostrando, um amigo meu urologista, lembrando o pessoal do Novembro Azul, né, mandou um artigo falando de relação de pacientes que fumam vape com câncer de bexiga. Nossa. A gente está falando do pulmão, nós estamos falando câncer de bexiga associado a quem fuma vape. Né? Então essas nitrosaminas, essas substâncias podem causar sim câncer e tem alguns problemas também de aumentar a chance de ter pneumonia e tudo mais, porque esse vapor não vai ser tão... Sempre vai ter problema. alguma coisa, então Vai ter, sempre vai ter uma Nossos substância. pulmões não foram feitos para inalar esse tipo de coisa. Não foram feitos para inalar esse tipo de fumaça ou vapor, como eles gostam de falar. Tem alguém aqui que já fumou esse aqui? Não, queria perguntar se a sensação é igual. Não, eu vou te falar, eu já experimentei. Eu já fui moleque, eu já estava na faculdade, já fui inconsequente como todo mundo. Já experimentei eu também, doutor. Agora Mas eu já contei aqui.
Mas ele incomoda menos a garganta. Com isso, faz com que os jovens... E isso entra aquela questão que você estava falando. Os jovens nossos, essa molecadinha, não ia fumar cigarro normal. Eles olham isso aqui, olha que bonito, gente. Não, legal pra caramba. E ele tem gosto, né? Foi assim que eu experimentei. O que eu não vou falar o nome é aquele que tinha um gosto quando eu era menina. Agradável, acaba sendo mais agradável ao paladar, não tem aquele cheiro horroroso do cigarro comum. A própria fumaça é uma fumaça até mais agradável do que a fumaça do cigarro para as outras pessoas, então acaba sendo mais aceitável. Não fica com o cheiro do que o cigarro. E aí tem essa falsa impressão de que não faz mal. Então isso aqui é para realmente pegar os jovens. E aí, olha a beleza disso. Tem alguns outros que tem touch, tem botão colorido, tem essas questões aromáticas, que é justamente para pegar os jovens. E aí entra a nossa maior preocupação. 80% de quem começa a fumar tem de 15 a 24 anos. São os jovens. E são eles que eles querem pegar. No Brasil, que tem políticas públicas contra o tabagismo, sempre assim, nesse sentido, a gente tem que aplaudir o Brasil, as políticas públicas contra o tabagismo sempre foram muito boas. Não, dos lugares, agora, cada vez menos. E o Brasil, a gente conseguiu reduzir mais de 70% de tabagismo nos últimos anos. Tá? Então, em 1990, a gente tinha quase um terço da população fumante, 27,5%. Em 2019, caiu para 7%. É muito bom. É muito, Só que agora saiu mais recente, que foi para 9. Porque aumentou aqui. Não, e a Glaucia estava até falando, não, não ia expor ninguém aqui, não. Eu ia perguntar e não ia falar quem estava respondendo, mas se o doutor já comentou. Pela questão mesmo de dar um depoimento, se de fato a sensação do trago, quando você está fumando, é a mesma que do cigarro, mas o doutor já explicou, então, que é mais suave. Nesse sentido, dá uma sensação mais suave. Até porque esses jovens não estariam acostumados com essa coisa forte, horrorosa do cigarro convencional normal. E aí uma outra grande problema que eu não falei até agora é a nicotina. Ah, mas doutor, o meu não tem nicotina. Ah, mas o meu eu consigo não colocar. A gigantesca maioria deles tem sim nicotina. Eu não vou questionar aqui especificamente um ou outro que talvez não tenha, mas a gigantesca maioria tem. A maioria não fala o tanto e é geralmente maior a quantidade de nicotina do que no cigarro convencional. Entendi. E detalhe, o jeito que isso aí é inalado, você vaporiza, vai para os pulmões direto, até sem grandes dificuldades, porque passa com mais facilidade, e vai mais facilmente para os pulmões. A alvéolos tem a troca gasosa e vai para o cérebro com mais força. Então você tem 4 vezes mais chance de ficar viciado, dependente da nicotina, fumando o cigarro eletrônico, 4 vezes mais do que se estivesse fumando cigarro convencional. Gente, ele é mais viciante. Ele é mais viciante. Agora, a gente não está falando de fabricantes, eu não sei se no Brasil tem, se é só importado, Brasil já só importado. Por enquanto. Só que é aprovado pela Anvisa, enfim. Não, é proibido no Brasil. Ah, então, eu queria chegar aí, porque isso ninguém fala, né? De deputado querendo aprovar e tal. A gente sabe que, infelizmente, algumas coisas no Brasil não têm regras cumpridas, né? E tem muita coisa que tem que ser discutida. Eu acho que tem que ser discutido, sim, essa questão e tem que ser negado a liberação. Simples assim. Não então, pode ficar essa coisa as pessoas que têm, elas não compraram no fora Brasil. Da lei. Estão fora da lei. Às vezes compraram pela internet, compra direta assim. Às vezes até tabacaria. O pessoal não vende droga? É a mesma coisa. Pode droga? Não pode. Então também não pode, isso o pessoal consegue vender. Com a diferença que não vão se preocupar tanto em sair fechando tabacarias que tem isso aí, porque não vão se preocupar com essas coisas, entre aspas, mais leves. Não são leves. Mas é importante que o público saiba, né? Muito importante. E pais também, a gente tem a nossa audiência, ela pega muita gente, né? Muitas faixas etárias, e eu acredito que muitas mães e muitos pais também focar na questão dos adolescentes, como você comentou, né, doutor? Então, gente, vamos ficar atento e ter esse tipo de informação, que às vezes o próprio adolescente comenta com o pai, não, mas não, esse aqui não tem e tal, por isso e tal. E aí... E o pai acredita, porque tá trabalhando, não tá com tempo. Acabei de falar, eu mesmo, quando experimentei e tal, eu nunca fui tabagista, tá, pessoal? Se eu tivesse sido e tivesse parado, maravilha, mas nunca fui. Mas quando eu experimentei, eu poderia ter me viciado, ter tido essa dependência por conta de uma bobeira dessa, né? Agora, imagina os jovens mais adolescentes, que são, entre aspas, mais imaturos, né? É bonito pra caramba, tá na turminha, pronto, pegou a moda. E você sabe que eu não me incomodo de me expor nesse sentido, não. Quando eu era adolescente, eu fumei. Eu já contei isso aqui algumas vezes. E quando o público está assistindo entrevistas como essa, acham que quem está aqui e quem está sendo entrevistado é como se não tivesse, né, tido a chance de também ter passado por isso. Graças a Deus, eu parei, eu digo graças ao marido, porque ele odiava. Grandioso. Então, para estar com ele, como meu namorado, ele fez questão que eu parasse.
E há mais de 20 anos, então, que estamos juntos. Então, que fique aqui também o meu depoimento. Eu acho que a gente precisa colocar que é possível parar, pelo amor de Deus, né, gente? É muito importante essa E eu dou graças a Deus que a corrida é minha vida. Eu fico imaginando se eu fumasse. E é difícil, Você bonito. Imagina a apresentadora Carol tentando... Nossa, né? Você vê como são as coisas na vida? É possível parar de fumar? Lógico que é. Muitas pessoas param de fumar, mas é muito difícil. O Keith Richards, dos Rolling Stones, uma vez falou que foi mais difícil ele parar de fumar do que parar de usar heroína. Isso é por causa da nicotina. Que né? é do vício mesmo. Então, a nicotina é uma substância extremamente viciante e nesses dispositivos ficam mais potentes ainda, tá? E uma outra coisa que eu estava falando de lobo em pele de cordeiro, vou falar uma coisa que, assim, parece que é teoria de conspiração. Não é, são fatos. É só procurar. Tudo que eu tô falando aqui tem no meu Instagram, tem na internet, é só procurar. O doutor é super sincero. Philip Morris, todo mundo já ouviu falar. Sim. É a maior produtora das maiores do mundo, sim, né? E em 2003 foi aprovado o nome para Vetria Group. Né? Tá. Vetria Group. E esse Altria Group. Uhum. Esse Altria mudou o nome, mas manteve o Marlboro. Manteve outras coisas como o Kraft Foods, o Nabisco, né? Para diferenciar, o pessoal falou, para diferenciar a alimentação de tabagismo. Entendi. Mas é tudo o mesmo conglomerado, tá bom? Entendi, tá bom. Vamos lembrar, então, Philip Morris, Altria. E aí, o principal vape dos Estados Unidos não é esse, mas é um desse jeitinho parecido, só que é um pendrive. É uma Juul, J-U-U-L. É 70% do mercado norte-americano. E lá foi realmente uma pandemia de vape, né, de doenças por conta disso. E foi comprada pela Altria em também 35%. Ou seja, a Philip Morris e a Altria está por trás dos vaporizadores. Também. E não bastasse, agora essa coisa que mais doeu em nós pneumologistas, principalmente, quanto a conflito de interesse. Tem uma outra empresa, um nome esquisito, né, pessoal? Vectura. E essa Vectura, ela produz as bombinhas de tratamento de asma, de tratamento de DPOC, que é o enfisema, né? E ela foi comprada em 22% das suas ações também pela Philip Morris. Entendi. Então, eu arrepio porque eu tô muito nervoso com esse negócio. Olha só. Fica tranquilo, doutor, aqui você pode falar. Não, eu fico muito bravo com isso. Então, tudo que é verdade, o pessoal que tá vendendo o cigarro é o que está fazendo o remédio. Vai ganhar dinheiro pro tratamento disso. A gente conhece essa história, né? E pode piorar, sabe como? Vão aproveitar essas bombinhas que chegam as medicações nos pulmões mais fáceis, para colocar os vaporizadores, para colocar a nicotina mais lá dentro ainda. Para gerar o problema para eles faturarem tendo revoltante. Um remédio. É revoltante. Fico feliz que você conte a verdade, que a gente possa sempre ter, então, essa abertura para, de fato, falar de uma coisa que é um problema, né? De uma forma que sem tabus e sem polêmicas. Vamos aos mitos, então, que o doutor separou vários deles para a gente colocar na tela aí para vocês. Olha lá. Primeiro, cigarro eletrônico. Olha lá, o desenhinho, gente, ainda fizeram igualzinho, né, da nossa computação gráfica. Mito! O cigarro eletrônico é mais seguro que o cigarro comum. Já entendemos que isso é um mito. A gente já falou de várias substâncias que podem também trazer câncer. A gente não tem como saber ainda quanto tempo depois pode causar um enfisema ou mesmo DPOC, porque ainda é algo mais novo. Mas com essa quantidade de substância e com essa vaporização, é sabido sim que causa. Já temos também relatos de EVALI. EVALI, aquela doença, não vou ficar falando o nome em inglês, mas aquela doença associada ao uso dos vaporizadores, dos vapes. Tá. Foi muito mais verificada com o tetraidrocannabinol, que é a maconha, com a vitamina E, com acetato de vitamina E. Mas também teve outros casos que não usaram isso e o pulmão fica todo comprometido, aqueles vidro fosco que a gente viu muito no Covid. Sei. E é gravíssimo. Tá. E a maioria pega o quê? Jovem, porque a maioria que fuma isso é jovem. Então não é mais seguro. Okay. Tanto pela nicotina, que vicia mais, causa mais dependência, quanto por esses outros, as outras substâncias que vão causar a longo prazo, sim, talvez até menos prazo, o DPOC e até câncer. Tá aí. Tem mais mito, olha lá. Vamos um a um, depois tem perguntinha do público. O cigarro eletrônico não vicia nem causa dependência. Mito! Não preciso nem falar nada, né? Nicotina, pronto. Causa dependência. 4 vezes mais que o outro. Próximo, olha lá. O cigarro eletrônico ajuda, então, a parar de fumar. Essa é a grande defesa que o pessoal quer jogar para os vapes. Não é bem assim. Talvez alguns podem ter tentado isso, como eu falei no início, de inventar. Tem sim muita boa vontade de algumas parcelas, de algumas sociedades tentando avaliar essa possibilidade da pessoa parar de fumar com os vapes, parando de fumar o cigarro. Só que é o seguinte, então vamos pensar, se fosse boa vontade, eles não proibiriam para quem não fuma?
que você acha? Não, você só vai poder comprar quem realmente é fumante. E aí esse fumante pode ser que ajude, né? Então não, isso aí foi feito para pegar os jovens, sim, eles estão se aproveitando. E outra coisa, os estudos demonstram que tem outras medidas muito mais seguras e eficazes para ajudar a parar de fumar. Ah, mas lá na Inglaterra está liberado. Há 2 anos, quando a gente ainda tinha congresso presencial, quando eu fui no congresso na Europa, ainda é a mesma posição da ERS, European Respiratory Society, falando contra os vapes. Estou falando da Europa, não estou falando eu. Eu estou falando tudo baseado em estudos, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Paulista de Pneumologia. Então, isso não é porque eu não gosto do vape. São estudos embasados por sociedades especializadas. Sim, você como médico... Então você tem outras alternativas para parar de fumar com mais segurança. O que você acha hoje que é uma alternativa eficaz? Para ajudar a parar de fumar, primeiro a pessoa querer parar. Eu sempre falo isso, porque eu estou fazendo regime, eu falei, não adianta nada a minha amiga endocrinologista me dar remédio para emagrecer, se eu não estiver preparado para deixar uma geladeira mais apta para uma dieta, de eu ter tempo para fazer exercício, senão eu não vou emagrecer. Então não adianta nada eu querer dar remédio para o paciente parar de fumar se ele não tiver a fim de parar de fumar. É verdade. Então ele tem que estar preparado. Ele está preparado para parar de fumar? Tá, ótimo. Então vamos lá. Temos adesivos, temos chicletes, tudo geralmente com nicotina, para a gente manter um pouco de nicotina no corpo enquanto ele vai saindo do cigarro. Temos algumas medicações, infelizmente não são muitas medicações, tá? São 2 a 3 e muitas vezes acompanhamento multidisciplinar, com psicologia, o acompanhamento ambulatorial com pneumologista. Então, assim, o principal é o paciente. E aí cada um vai ter um tipo de tratamento. Então você individualiza o tratamento. Alguns vão parar na raça. Na força de vontade, geralmente eu dou muitas orientações antitabágicas, tá no meu site, tá nas minhas redes sociais, isso aí tá para todo mundo, não tá cobrando nada. Agora, alguns param só com as orientações, outros precisam de alguma medicação, outros precisam de um empurrãozinho, mas é sempre importante que o paciente queira. Eu acho que a prática da atividade física, e volto a dizer, e aí vou puxar o saco da corrida, que é o meu esporte, ajuda muito. Porque inclusive para parar de fumar. Não é? Porque quando você entende que você precisa de um fôlego para aquilo funcionar e dar certo, você e te dá um pós muito mais gostoso, que é o pós do cigarro. Gente, é impressionante, é motivador. E eu vou te responder isso ainda Comecem cientificamente. Liberação de endorfina. Então. Quando você não podia correr, que eu te deixei proibido naquela época, né? Você estava doida querendo correr. Porque a pessoa pratica esporte, uma coisa que ela gosta, ela tem liberação de endorfina. E a nicotina também causa isso. Quando você fica viciado na nicotina, nas primeiras vezes você está gostando do que você está sentindo. A partir do momento que você precisa de cada vez mais nicotina e as sensações são cada vez menores. Quando você consegue trocar isso por esporte, por atividade física, por corrida, você está conseguindo tirar aquela dependência, entre aspas, da sensação boa que a nicotina trazia para a pessoa, por uma sensação boa do esporte. O vício do esporte. Que bom esse vício, né? É muito bom, doutor. Gente, fica aqui de uma forma, tô falando sincera, tá? E verdadeira, que eu acredito. E científica. Que faz diferença. Então, que bom que o doutor agora veio com embasamento científico. Tem mais mito, então, pra gente encerrar. O cigarro eletrônico tem menos substâncias químicas que o cigarro. Mito. Falei de nitrosaminas, de formaldeído, tudo coisa que sabidamente é cancerígeno, né? Fora aqueles que a gente não vai saber o que tem. Eu vou trazer agora um outro problema, o narguilé, por exemplo. O pessoal fala do narguilé, né? Vou falar rapidinho do narguilé. O tanto de essência, de coisas que a gente não sabe, que não foram feitas por pulmão inalar. E aí o narguilé, o pessoal fala, não, mas tem água, filtra, né? Uma rodada, pessoal, uma rodada de 1 horinha ali com os amigos fumando, é como se fossem 5 maços de cigarro. São 100 cigarros que a pessoa fuma numa rodada. Então a pessoa que fuma, sei lá, narguilé só 2 vezes por semana, olha o tanto de cigarro que ela tá fumando. Então, por que eu tô falando isso? E charuto, doutor? Charuto é uma coisa que, em tese, a pessoa não deve fumar toda vez. Deve ser uma coisa muito mais social, de uma vez por mês. E, em tese, não traga. Mas, logicamente, existe o tabagismo passivo, que causa DPOC, causa outros problemas. Então, assim, tem substância ruim pra caramba, né? Alguns, sabidamente, porque você tem lá onde você compra. Outros mentem. E tá cheio de dispositivo com nicotina, e quando vão lá medir, tem nicotina a mais do que estavam falando. Entendi. Entre outras medicações também, que foram encontradas nas substâncias e que não foram feitas para serem inaladas pelos pulmões. Mas isso aí eu tomo como medicação de pressão, mas você não toma aspirando, você toma engolindo. Entendi. É diferente. A Glaucia está perguntando se é verdade que a fumaça do charuto a gente não inala.
Que não inala, vai pro pulmão. inala. Você não traga o charuto, né? Eu lembro quando se fosse ontem um episódio dos Normais, né? Maravilhoso, né? O Luiz Fernando Veríssimo falou, Rui, charuto não se traga, ele tossindo, macho traga, né? É uma cena clássica essa aí. Mas assim, o charuto, eu não sou fumante de charuto, né? Mas o charuto, o pessoal geralmente só fica baforando aquilo lá. Que sim faz mal. Sim causa DPOC, é um negócio meio sim forte. pode causar câncer. A diferença é que como não deve ter tanta nicotina assim, e é algo muito mais, muito mais controlável, digamos assim, porque quem está usando, Entendi. ele, em tese, não está fumando toda vez. É difícil você ver uma pessoa fumando charuto em qualquer lugar, né? Essa pessoa que está fumando vai morrer antes. É fato. De infarto, derrame, todos os problemas que... câncer, DPOC, todos os problemas que o cigarro normal causa. Agora, mesmo a fumaça, essa pergunta da Glaucia foi muito importante, a fumaça que você está inalando passivamente causa sim enfisema pulmonar, que é o famoso DPOC que eu tanto falo, piora quem tem asma. Quem de repente tem uma sensibilidade maior respiratória pode ter crise, olha só. entendeu? Aqui em São Paulo a gente já tem 80% dos casos de DPOC são causados pelo cigarro, passivo ou ativo, geralmente muito mais ativo. Mas tem uns 20% que é mais queima de biomassa, aquela pessoa que teve contato com fogão a lenha, né? Tá. Ou mesmo uma poluição importante. Aqui em São Paulo já tem um paciente que é dono de banca e paciente taxista que nunca fumaram e nem conviviam com quem fuma e tem enfisema pulmonar. Que coisa. Por conta dessa exposição toda à poluição. Agora, imagina uma pessoa que mora com outro. A gente Entendi. pega muita velhinha, muita senhorinha que não fumava lá atrás, mas o marido fumava na cama. Eram outros tempos, né? Então, elas têm enfisema por causa disso, por causa do cigarro passivo. Então, a fumaça do charuto também acaba entrando nisso. E tem se mostrado que talvez a fumaça do vape passivo também tem esse problema. Vou colocar, então, perguntinha do público pra gente encerrar. Doutor Rodrigo, vem pauta completa. Falei pra vocês? Olha lá. Pablo, obrigada, um beijo pra você. Em questão de idade, o cigarro eletrônico pode causar AVC mais rápido do que em fumantes de cigarros tradicionais? Enfim, como é que é a questão do AVC? É difícil falar, né? Porque eles acabam causando toda uma reação inflamatória e acaba tendo alteração também nas paredes dos vasos sanguíneos, entendeu? E geralmente tem a ver com o tempo, é mais ou menos o que eu disse. Não dá pra gente ainda definir. Geralmente, uns 20 anos de cigarro tradicional, a pessoa já pode ter mais chance de ter enfisema pulmonar, o famoso DPOC. Não sabemos ainda quanto tempo precisa disso pro vape. Vai depender, de repente, até da quantidade que ele usa, né? Então, agora, eu tava falando agora há pouco também com o pessoal, para fumar, o pessoal tem que sair do ambiente, ir lá pra rua, fumar um cigarro inteiro. Aqui, como é bonitinho, o cara vai lá, tira do bolso, dá aquela fumada e pronto. Entendi. Você tá entendendo? Então fuma-se muito mais. E não tem nem tão cheiro, né? Não tem o cheiro. Não tem, e fuma-se muito mais. Aí entra a questão da nicotina, que vai te causando mais vício, mais dependência, e essas outras questões também dessas outras substâncias. Então eu não sei te falar, ninguém vai saber falar, tá? Até porque não tem tanto caso ainda dessas mortes associadas a eventos cardiovasculares como infarto e derrame com o vape. Mas faz todo sentido ter muita relação, sim. Vou te agradecer, sempre maravilhoso, né? Eu acho que a gente está aqui realmente com o espaço para alertar, que fique como alerta. Não é vergonha a pessoa, então, ter o vício, quero dizer isso, mas tentar encontrar o seu momento, então, de dizer, eu realmente quero parar. Ou se não quer parar, assumir que não quer parar. Eu também acho que cada um, nós somos livres nesse sentido, né, doutor Rodrigo? Mas sabendo, toda vez que a gente opta e faz uma escolha, a gente está abrindo mão de todas as outras, certo? Então, ter responsabilidade em assumir com essas informações, eu acho que enfim, é melhor. Né? Saber os riscos. A gente faz coisas e sabe os riscos. Eu, por exemplo, amo meu vinhozinho e eu sei que é álcool e tento equilibrar a minha vida, comer de forma saudável, praticar minha atividade física para poder beber meu vinhozinho, que também é um prazer. Legal. Mas, a longo prazo, então, assim, eu acho que a gente tem que assumir, certo? Contra fatos não tem argumentos, não é verdade? Então, sabe o que faz mal, o que não faz, não queira ficar se agarrando em falsas ideias, em mitos e em fake news. Vamos falar a verdade. E quem quiser saber mais do trabalho maravilhoso do nosso pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago, lá no Instagram, @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto, @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto, vocês já encontram, pode mandar perguntinha para ele e, claro, fazer o check-up. Obrigada. Tava com saudade. Obrigado, gente. Até a próxima, doutor. Obrigada.